Obrigado, Pai, pela honra, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Somos gratos a Ti pela proteção, pela provisão. De fato, o Senhor tem cuidado de nossas vidas. De fato, o Senhor tem sido um Pai majestoso, bondoso, e queremos mais uma vez erguer a nossa voz e dizer ao Senhor: graças, Pai, te damos. Graças te damos, Senhor. Bendito seja Deus Todo-Poderoso. Bendito seja um Deus presente, que apesar de nós, o Senhor tem sido Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Nós queremos te agradecer, também em especial por tua presença aqui entre nós. Tua presença, ó Deus, manifesta nesse lugar. Queremos te agradecer, pedir ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos direcione segundo a tua vontade nesse momento, que a carga que está no teu coração, que seja comunicada de forma plena, que não haja impedimento, que mais uma vez venha o teu reino sobre nós, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja uma realidade aqui nessa noite, em nome de Jesus. Toca as pessoas que estão em casa nos ouvindo, que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais para que possam te ouvir e receber a tua palavra, que a palavra do Senhor cumpra o que lhe apraz também na vida de todo aquele que nos acompanha, aqueles que nos acompanham através da internet, em nome de Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória e nossa gratidão mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Estranho ver vocês me olhando com essas máscaras. Tem que me acostumar, né? Graça e paz para todos, boa noite. É um prazer, depois de um tempo, ver a igreja, ou parte da igreja presencialmente. É muito bom poder desfrutar desse momento aqui que o Senhor nos concede. Mas assim, graças a Deus, nós temos nesse tempo interagido satisfatoriamente, posso dizer assim, interagido virtualmente, presencialmente. Podemos afirmar com toda certeza que a igreja seguiu sendo igreja, se reinventando e cumprindo a sua missão. Eu quero falar sobre um termo, dentre tantos outros, mas um termo que surgiu para definir esse momento de transição global. São muitas transições, e o termo é um termo chamado novo normal. Eu julgo que é interessante nós entendermos o que Deus está estabelecendo de novo para a sua igreja, ou qual é o normal, o novo normal de Deus para nós. Então a nossa ênfase é esse termo novo normal. E é importante que a gente compreenda qual é o novo normal de Deus para nós. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, vamos ler o verso 19, depois vou citar aí alguns outros versículos, mas nosso texto base é esse texto de Isaías 43, verso 19. Quantos já ligaram, abriram aí, diz amém. O texto diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. O agir de Deus no longo da história é um agir cíclico. Ele conduz o seu povo através de processos. Então Deus, ele estabelece na sua soberania ciclos e processos onde ele vai conduzindo o seu povo
E esses processos de Deus têm um propósito, porque Deus é um Deus de propósito. E o propósito de Deus é nos preparar para o grande dia, ou para a consumação dos séculos. Então, no longo da história da humanidade, nós, ao estudarmos as Escrituras, nós vamos identificar os ciclos, os processos de Deus, que tem um objetivo, que é nos preparar para a consumação dos séculos. Olha o que diz no verso 12 desse capítulo 43. Eu quero destacar esse verso 2 do capítulo 43, que é um texto conhecido, cantado, e o verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Dentro desse capítulo, eu estou destacando mais um versículo que mostra os processos de Deus em nossa vida para nos aperfeiçoar, para nos preparar para aquele grande dia. O texto aqui está dizendo que muitas das vezes o Senhor não nos livra da tribulação. Há momentos que o Senhor nos livra, nos aperfeiçoa nas tribulações, nas lutas. Ele está dizendo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. O que é isso? É um processo de Deus, é um processo de Deus para nos fazer pessoas melhores, para nos aperfeiçoar espiritualmente. Então, por mais aflitiva que seja a situação que estejamos vivendo, por maiores que sejam as variações sentimentais, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Isaías 46, verso 10, vou ler só a parte B, o texto que diz assim, 46, verso 10, a parte B: o meu conselho permanecerá de pé, diz o Senhor. O meu conselho permanecerá de pé. E ele conclui dizendo: farei toda a minha vontade. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, tempo de muitas aflições, muitas agruras, mas o Senhor não perdeu o controle. O conselho de Deus permanece de pé, independente de sentimento e circunstância. A palavra diz que o Senhor vai fazer toda a sua vontade. E ele diz, repetindo o que já citamos aqui no primeiro versículo, ele diz: eu faço coisa nova, eu faço coisa nova. E diz: está saindo a luz, está saindo a revelação, está saindo o entendimento, eu faço coisa nova. E ele adverte aqui também, nesse texto, diz: porventura não percebereis? Eu faço coisa nova. As mudanças sociais, as catástrofes, não muda Deus. Deus é imutável, amém? O Senhor, Ele é imutável. Então Ele diz: eu sigo fazendo coisa nova. E lança uma pergunta: porventura não percebereis? Ou seja, é fato que Deus esteja fazendo coisa nova, estabelecendo um novo ciclo, e muita gente não está percebendo.
E muita gente não se atentou de que o Senhor está escrevendo uma página nova na história da igreja, na história da humanidade. E Jesus falou em alguns momentos sobre a importância de estarmos apercebidos acerca dos sinais da sua vinda. Eu não vou me deter a esse ponto, mas eu quero citar aqui um texto de Lucas 12:40, quando Jesus traz essa advertência sobre a necessidade, a importância de estarmos apercebidos sobre os sinais da sua vinda. Lucas 12:40, ele diz: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele fique atento, abra os olhos, perceba os sinais indicadores da vinda de Cristo. Então, a nota, a advertência é: estai apercebidos. Eu quero, objetivamente, falar sobre alguns fatores, ou sobre aquilo que nos impede de percebermos o novo de Deus. Isso é um tema amplo, né? O que nos impede de percebermos os sinais da vinda de Cristo? Ou o que nos impede de percebermos o novo de Deus? Eis que faço coisa nova, está saindo a luz, está saindo revelação, está saindo entendimento. Eis que faço coisa nova. E o versículo conclui: porventura não o percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, o que nos impede de percebermos o novo de Deus? Eu destaquei 3 fatores que nos impedem de percebermos que Deus está fazendo algo novo, de que Deus está estabelecendo um ciclo novo, de que Deus está virando a página de uma história. O que faz com que vivamos as nossas vidas sem perceber que Deus está fazendo algo, que Deus está produzindo de fato algo novo. O primeiro fator que eu destaquei aqui são as tradições. As tradições ou os costumes. Tradições são conceitos que são passados de geração em geração. Tradição é aquilo que você faz no piloto automático, é aquilo que você faz por hábito, e a tradição tem força. A tradição, nós vamos ver aqui alguns textos das Escrituras, a tradição, ela tem um poder de interferência em nossa percepção do novo de Deus. Há tradições boas, mas há tradições negativas. E Jesus combateu as tradições religiosas. Ele diz que as tradições, elas invalidavam a palavra de Deus. Tem alguns momentos no ministério de Jesus, ele bateu de frente com as tradições, advertindo que as tradições invalidavam, impediam a prática da palavra de Deus. Mateus 7, verso 9, o texto diz assim: disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Verso 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Eu vou destacar aqui a expressão assim mais enfática. Ele diz assim: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus
para guardardes a vossa própria tradição. Verso 9. Então ele está dizendo o seguinte, que eles rejeitavam a palavra, os preceitos de Deus, a palavra de Deus, por causa da tradição. E verso 13, ele diz que eles invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição, costumes, hábitos, que são transferidos geracionalmente, torna-se um costume e que tem a capacidade de invalidar a palavra de Deus. Vou dar um exemplo prático. Um exemplo prático. Se nós pedimos para as pessoas, atualmente, fazerem um desenho da igreja, quando estamos ensinando sobre a igreja, principalmente assim, os novos na fé, criança, eu sempre faço esse quebra-gelo, né? Antes de entrar no tema, lança-se a tarefinha, faça um desenho da igreja, e com que nós nos deparamos? Um prédio, com um pináculo, aquela torre, e uma cruz. Se você fizer essa mesma pergunta atualmente, para uma massa de cristãos, você pode se surpreender com esse desenho. Uma casinha, um prédiozinho, um pináculo e uma cruz. Então eu vou repetir a catequese. Igreja não é prédio. Igreja são pessoas. Pessoas salvas e reunidas em nome de Jesus para cumprirem o seu propósito. Não há no Novo Testamento nenhuma alusão da igreja, uma referência da igreja com o prédio. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nosso culto não depende de um dia, um domingo e um lugar, porque quando nós entendemos que nós somos a habitação de Deus no Espírito, que o Espírito Santo habita em nós, o nosso culto é todo dia, e a adoração é estilo de vida. Eu tenho que esperar um momento de adoração, gente, agora nós estamos num prédio santo, vamos esperar o momento da adoração. Não, nós somos casa de Deus, nós somos a habitação de Deus no Espírito. Então a adoração, o culto é um estilo de vida, e como família nós expressamos o reino de Deus, como está em Mateus, texto áureo, Mateus 18, 20, sobre a igreja. Tem dito que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas a tradição religiosa distorceu o sentido bíblico da igreja. E a tradição, ela tem tanta força, que Pedro chamou Jesus de Senhor e disse não para ele. Não te lembro disso. Pedro, um homem que tinha umas raízes muito fortes no judaísmo, segundo a tradição judaica, há animais que são imundos, que não podem nem ser tocados, e o Senhor queria usar Pedro como uma chave para alcançar os gentios, e o Senhor tinha que preparar Pedro antes. Estou contando essa experiência, ela está em Atos 10 e 11, e o Senhor dá uma visão a Pedro, e desce do céu um lençol, e nesse lençol tinha toda sorte de animal imundo, quadrúpedes, répteis, e o Senhor diz para Pedro: Pedro, mata e come. Ele, um ímpeto assim, ele disse: não, Senhor, eu jamais toquei ou comi coisa comum ou imunda.
E o Senhor disse: não considere comum ou imundo aquilo que eu santifiquei. Porque eu estou destacando essa história de Pedro? Eu estou destacando para dizer que a tradição tem força. A tradição tem tanta força que Pedro chamou Jesus de Senhor e negou a sua ordem. Ele disse: não, Senhor. Fez o impossível. Mas por que ele fez isso? Por causa da força da sua tradição judaica. Ele disse: não considere, Pedro, comum ou imundo aquilo que eu santifiquei. E essa lição que o Senhor deu a Pedro foi para abrir o seu coração, para que ele pudesse ir na casa de um homem, um gentio, chamado Cornélio, e ali ele pregasse o evangelho a Cornélio, e toda a casa de Cornélio fosse batizada. Então, a tradição, ela tem força. E aí, todos que até o momento têm sido guiados fortemente pela tradição religiosa, então surge uma pandemia, e o Senhor nos confina em casa, para nos ensinar de novo o que é a igreja. O Senhor nos confina em casa para tocar a nossa tradição do lugar santo. Porque 4 meses, mais ou menos, nós estamos sem reunir assim, num lugar específico, todo mundo juntinho, né? Quem aqui em algum momento deixou de se sentir parte do corpo de Cristo? Deixou de se sentir membro do corpo, uma expressão da igreja? Se isso aconteceu com você, você precisa ser livre dessa tradição do lugar santo. Porque igreja são pessoas que comungam do mesmo Espírito, estão ligadas no corpo de Cristo, comungam da mesma fé. E surge aí essa pandemia e toca nessa tradição do lugar santo. E eu vou repetir: igreja somos nós. Os nossos prédios bonitos como esse é um acessório. Nós vivemos sem Ele, não vivemos sem o Senhor e sua palavra. Nós não deixamos de ser igreja nesse tempo de 4 meses que ficamos sem estarmos reunidos formalmente nesse lugar. Hoje nós estamos nos reunindo cheios de restrições, uma grande parte se encontra em casa, e não sabemos o que será nos próximos dias e meses. A flexibilização, ela pode se ampliar, como pode se restringir. Nós estamos vendo esse vai e vem aí. Estados, até países, mas estados no nosso país, que houve uma flexibilização assim ampla, e de repente estaca zero, lockdown, outro termo novo, né? Então hoje nós estamos tendo essa oportunidade de entrarmos nessa zona laranja, né? E nessa flexibilização, as atividades religiosas foram retomadas, mas nós não sabemos o que vai ser daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Mas a igreja deixa de ser igreja por causa disso? Lógico que não. Eu creio que a igreja tem se tornado mais igreja. Nós temos experimentado a alegria de desfrutarmos de vínculos mais sólidos. A igreja não deixa de ser igreja por causa disso. O novo normal da igreja é um retorno de sua identidade nas casas. Eu vou tornar a repetir o texto que nós abrimos essa reflexão, nosso texto base. Eis que faço coisa nova. Está saindo a luz, está saindo a revelação, está saindo o entendimento. Está vindo uma compreensão mais clara da vontade de Deus, sem o contágio da tradição religiosa.
está saindo à luz. O novo normal da igreja é a restauração da sua identidade nos lares. Nós nos confinamos por uma questão de saúde, mas eu acredito que surgirão outros momentos que nós seremos novamente forçados a voltar para casa. Perseguições legais, governamentais. Outros momentos virão, Jesus falou sobre isso. Então, esse é um momento oportuno, é um momento didático, onde o Senhor está restaurando, onde o Senhor está trazendo uma luz, um entendimento sobre de fato o que é a sua igreja. E o outro fator que nos impede de vivermos o novo de Deus para a nossa vida é a incredulidade, é a falta de fé. A incredulidade é fruto de um coração duro, de um coração perverso. E quando que o coração se torna duro, quando que o coração se torna perverso, eu vou mostrar aqui alguns textos, é quando se deixa enganar pelo pecado. A prática do pecado cauteriza o coração. Cauterizar, esse termo é um termo comum entre nós. A gente diz, fulano está cauterizado pelo pecado. Mas a gente pode abrir um pouco mais o entendimento do que é ter um coração cauterizado pelo pecado. Um coração cauterizado pelo pecado, nós podemos dizer também que é um coração anestesiado. Está pecando e nem sente. Ele não percebe que está indo a passos largos para o abismo, para o distanciamento de Deus. Um coração duro, um coração cauterizado, é um coração que se torna insensível. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, ele traz uma advertência bem contundente. Ele diz, não apagueis o espírito. Se ele está dizendo não apagueis o espírito, que essa é uma possibilidade real na vida de todo aquele que está aceso. Se você não tiver cuidado, se você não vigiar, o fogo que há em ti vai apagar. E como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade, independente das circunstâncias, da pressão, do calor, das lutas, nós temos a responsabilidade de mantermos o fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo viva em nossa vida. E o apóstolo Paulo adverte, não apagueis o espírito. O pecado torna o coração insensível, duro. Quando eu me refiro a um coração insensível, duro, eu posso dizer seguramente que um coração insensível não percebe o que Deus já fez. Às vezes nós temos que sentar com alguém e lembrar essa pessoa de onde ela saiu. Falo, querido, pensa, lembra a tua história e vê de onde você saiu. Então, o coração endurecido pelo pecado, ele se torna tão insensível que ele deixa de ver aquilo que Deus fez, não percebe aquilo que Deus está fazendo, e também não percebe aquilo que Deus fará. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 9, o escritor aos Hebreus escreve o seguinte, assim diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Verso 9, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Pular aqui para o verso 12, diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós,
coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Fala, tende cuidado que um coração perverso de incredulidade vos afasta do Deus vivo. Então, um coração duro, um coração perverso, nos afasta da presença de Deus. E baseado em que fato o escritor aos Hebreus traz essa exortação? Ele está baseado na libertação poderosa do povo hebreu da escravidão do Egito. No Êxodo, ou no caminho para a terra prometida, ao invés de gratidão e louvor, grande parte do povo passou a tentar Deus, passou a duvidar de Deus, passou a duvidar da fidelidade e da bondade de Deus. Não só isso, também passaram a praticar a imoralidade, passaram a murmurar. E o escritor aos Hebreus, ele lembra esse triste episódio e traz uma advertência contextualizada. Ele diz: tende cuidado que haja entre vocês um coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Quem deixa de crer na soberania, no efeito do Senhor, se desvia do seu propósito. Por isso, mais do que nunca nesses dias, nós devemos manter os nossos olhos no Senhor. Como eu falei anteriormente, lembrando de onde Ele nos tirou, lembrando do que Ele já fez por nós até o momento, e nunca nos esquecermos do que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. No verso 16, Isaías 43, você está com a tua Bíblia aberta aí, o Senhor, Ele está lembrando que o mesmo poder que tirou o povo do Egito, é o mesmo que seria empregado para tirá-los do cativeiro babilônico. Verso 16 diz assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Eis, verso 19, B, diz assim: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele fez e fará novas coisas por nós. Amém ou não? Ele está dizendo o seguinte, nesse texto de Isaías 43, que ele está falando de algo novo que ele vai fazer. Ele está se baseando no seguinte fato: eu, o Senhor, que vos tirei do cativeiro do Egito, eu que os guiei pelo deserto, sou eu mesmo que vou tirá-los do cativeiro babilônico. Ou seja, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele fez e Ele fará novas coisas. O Senhor está preparando para nós um caminho novo. O Senhor está preparando um caminho no meio da adversidade. Eu tenho declarado algo que tem estado no meu coração. Sempre que posso, eu mantenho viva essa esperança. Eu tenho sido invadido nesses dias por um renovo de fé e de esperança. Outro dia eu estava arrumando meu escritório e eu achei muitos registros bons da história da igreja, muitos vídeos, aquelas fitinhas antigas, pequenininhas assim, ó. Aí eu ia lendo os textos, lendo assim os títulos, né?
daqueles vídeos e fui encontrando, nem lembrava que eu tinha aquilo lá, muita coisa. Quando eu estava vendo aquele material, meu coração assim começou a bater forte, me encher de alegria, sabe? Uma alegria assim indescritível, lembrando daquela história. Eu falei, puxa vida, Senhor, faz de novo. Imagina, faz de novo. E automaticamente veio uma voz no meu coração, de que o Senhor não vai fazer de novo, o Senhor vai fazer melhor. O Senhor está fazendo algo melhor. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. É importante nesse momento nós lembrarmos de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Você exercitar o teu coração de maneira que haja sempre em nosso interior um nível satisfatório de esperança. E essa palavra de Lamentações é uma palavra muito oportuna. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em nome de Jesus, fica firme, persevere em seguir ao Senhor e fazer sua vontade. Cuidado com as distrações, cuidado com os deleites da vida, os deleites que sufocam a palavra e fazem com que a palavra se torne infrutífera. Que os nossos olhos estejam sempre focados, voltados para o Senhor. E o terceiro fator que impede o novo de Deus em nossa vida é não receber a salvação em Jesus Cristo. Não tem novidade em nenhum aspecto da vida do homem sem que ele experimente Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. A atual pandemia tem sido uma catástrofe, como todas as outras, né? As catástrofes, elas normalmente expõem a fragilidade humana. Nós estamos diante de um caos assim, generalizado, né? Como esse e alguns outros registrados na história. Fica assim evidente a fragilidade humana. Atualmente a humanidade está mergulhada assim numa bolha de medo, de dúvida, e as pessoas estão se convencendo de que a fonte mais segura para depositar a sua confiança é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho visto nas pesquisas que as pessoas estão mais abertas para o espiritual, estão mais interessadas acerca dos assuntos escatológicos, a vinda de Cristo, vida após morte. Esse momento sensibilizou as pessoas nesse sentido. Mas o que eu acho mais interessante, estratégico nesse momento, é que o homem tem se convencido de sua fragilidade. E é uma conclusão que o salmista chegou há muitos anos atrás. Salmo 121, 1 e 2. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele já estava convencido da sua impotência, da sua fragilidade. Então, o que caracterizava os montes naquela época eram os ídolos. Tinha muitas coisas nos montes que davam uma falsa segurança. Mas o salmista diz: eu olho para os montes, mas de onde me virá o socorro? Os montes, para alguns, pode ser uma referência de uma falsa segurança.
monte da ciência, sei lá. Mas o salmista, ele chega a uma conclusão que, graças a Deus, muitos têm chegado nesse momento. Ele diz: de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como ir até Jesus e ficar livre do que mais assola a humanidade? Opressão, cansaço, sobrecarga, prisões. Como ir até Jesus? Vinde a mim. Você pode perguntar: como eu vou até Jesus? A estrada que me aproxima do Senhor, da salvação, é a fé. A fé de que um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um homem santo, justo, divino, pisou nessa terra. Pisou por um motivo: para salvar a mim e a você. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão imensurável, que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Como ir? Pela fé. Fé na vida e na obra de Jesus Cristo. Como ir até Jesus? Pela confissão. Se com tua boca, Romanos 10:9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Simples assim. Se com tua boca, não pode ser da tua mãe, do pastor, tua boca, é pessoal, é fruto de um reconhecimento: eu preciso da graça de Deus, eu preciso ser salvo, eu preciso ser livre do que me oprime, do que me escraviza, do que rouba a minha vida, do que mina a minha esperança. Tudo isso está em Jesus. Se eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Isso é mais do que ser evangélico, seguir uma religião. Esse texto aqui que nós estamos citando e outros, fala de relacionamento. Relacionamento com alguém que me garante a vida eterna, que me traz libertação e que nos concede a salvação. Então, você que está aqui hoje, talvez afligido pelo momento presente, possivelmente com teu coração sem muita esperança, atemorizado acerca do amanhã, eu quero te dizer, no nome de Jesus, o Senhor faz nova todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Você, meu irmão, um grande percentual de cristãos que estão no alcance da minha voz, presencialmente, via internet, a igreja segue sendo igreja. Não seja guiado pela força da tradição, seja guiado pela fidelidade da palavra do Senhor. Esse tempo que estamos vivendo, o Senhor tem produzido uma igreja mais forte, de vínculos mais sólidos, uma igreja preparada para aquele grande dia, que a Bíblia diz que o Senhor não vem buscar qualquer igreja,
Vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante. Esse é mais um processo de Deus na nossa vida, para nos aperfeiçoar para aquele grande dia. Ele faz o novo de novo. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Que você perceba que a sua tradição não invalide a palavra do Senhor. Abre o teu coração, não deixe a incredulidade invadir o teu coração, não deixe. Alimenta a tua fé na leitura da palavra, na oração, na comunhão. Não deixe que o seu coração endureça pelo engano do pecado. Não deixe que ele endureça, porque um coração incrédulo te afasta de Deus. Há um ditado que diz assim: minta para a tua consciência e ela mentirá para você. Você fica pensando, não, mas não tem problema. Dá para levar. Um pecadinho aqui, outro ali, um pecado aqui, outro ali, e o pecado, ele gera um prazer, senão ninguém pecava. A Bíblia fala do prazer transitório do pecado, mas o pecado produz morte, e a pior morte que possa acontecer na vida de qualquer ser humano, é o afastamento de Deus, e o coração incrédulo nos afasta do Senhor. Daqui um pouco nós estamos cheios de justificativa, para não estar lendo a palavra, para não estar em comunhão, não há mais nenhum esforço, nenhum prazer em fazer a vontade de Deus. Então, nesse tempo difícil, que você alimente a tua fé, que você não permita que o teu coração se torne um coração duro, um coração incrédulo. Creia que o Senhor segue sendo Deus. Ele é Deus. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Essa é uma fase. A gente ouve as pessoas falarem, né? Tudo vai passar e vamos nos abraçar. Não quero isso não, quero mais do que isso. Eu quero passar essa fase aprovada por Deus. Eu quero passar essa fase com um coração melhor na minha adoração, no meu serviço a Deus. É um processo que tem provado os corações. Tempo de fogo, tempo de água, processo que o Senhor nos conduz para nos aperfeiçoar. Como disse Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Que o teu coração não seja endurecido pelo pecado, insensível. Nós nos deparamos com pessoas que um dia vibraram, brilharam para Deus, e gera um choque. Você encontra alguém que um dia expressou o brilho da glória de Deus, fosca, insensível. Que o Senhor nos preserve, que o Senhor possa manter viva a sua fé. Não tem novidade sem salvação. Não tem novidade se Jesus não é o meu Senhor. Não tem novidade se Jesus não é o meu Salvador. Quero orar, reforçando esse último tópico. Que você receba Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. A instrução para esse formato aqui especial de celebração, de reunião, é para não fazer apelo. Que prova para o pregador. Mas eu quero dar uma oportunidade para você que teve a honra, o privilégio de estar nesse grupo aí distinto, seleto. Espírito Santo te trouxe aqui.
Se você está aqui nessa noite e você já não vibra mais com Deus como outrora, você tem duvidado da soberania de Deus. No fundo, acho que você não crê mais que Deus pode cumprir o que Ele te prometeu um dia. Teu coração está duro. E ele pode estar duro pela prática do pecado. Você pode refazer tua aliança com Deus hoje. Você pode se voltar para o Senhor hoje. Se você está aqui nesse lugar, se você está aí me acompanhando pela internet, andar com Jesus é viver em novidade de vida, em todos os sentidos. Você pode, de forma simples, profunda e transformadora, com tua boca, confessar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e experimentar um novo de Deus para a tua vida, experimentar libertação, cura, tudo que procede da graça e do amor de Deus por nós. Se você está aqui hoje, quer fazer um voto público de fé em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você não vai vir aqui, mas você pode levantar a tua mão. Então eu quero convidar vocês a ficarem de pé, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, abra o teu coração. Eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Está saindo a tua luz. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que o Espírito Santo destrua toda a tradição que invalida a palavra do Senhor em nossa vida. Que o Espírito Santo derrame a tua água nessa noite, no teu coração. Que o teu coração se torne um coração maleável, com sensibilidade à direção e à voz do Espírito Santo.